Oi, pessoal, tudo bom? Bom, acho que está todo mundo sabendo aí que a gente teve a aprovação da Lei de Emergência Cultural, ou a Lei Aldir Blanc, né, como a gente já está chamando, no Senado Federal. Isso foi aprovado primeiro no Congresso, com uma votação quase unânime, só o Partido Novo, né, que votou contra, e depois no Senado foi aprovado de forma integral. É importante falar um pouquinho da história, né? Essa lei que foi aí pensada junto com os movimentos de cultura e diversos parlamentares, ela começou a partir de diversos projetos de lei que foram surgindo logo depois do início aí da pandemia. O setor cultural ele foi já de início um dos mais atacados, né? Nós fomos o primeiro setor a parar, justamente porque é um setor que aglomera a gente, né? Então, obviamente que a gente teve que parar praticamente instantaneamente ali em março, quando começou a pandemia. E aí nós estamos parados desde então, né? As pessoas não conseguem trabalhar. É muito importante quem está vendo esse vídeo não é da cultura, que entenda, né, que a cultura ela é um setor gigante no Brasil. Nós temos aí uma estimativa de mais de 20 milhões de trabalhadores ligados de alguma forma à cultura, né? Então não é só artista famoso, né? A gente tem não só artistas, a gente tem técnicos, a gente tem camareiras, maquiadores, maquinistas, editores, o pessoal da produção, né? É uma infinidade de pessoas, e além disso tem também a galera do artesanato, das culturas mais tradicionais, né? Desde espaços dentro de aldeias indígenas, por exemplo, os próprios quilombos, né? É uma infinidade de grupos. Então, a lei de emergência cultural, ela vem e dialoga com todas essas pessoas do Brasil inteiro, né? E quando ela foi pensada para pessoas do Brasil inteiro, isso que foi a mais legal, né? A organização foi muito bem feita, por pessoas que já trabalharam, inclusive, aí em secretarias, no próprio Ministério da Cultura, que conhecem muita gente, e essa rede já é uma rede muito bem articulada, até por conta da própria rede, né, dos pontos de cultura, por exemplo, que é uma rede que existe até hoje, mesmo a gente não tendo aí os editais dos pontos de cultura, essa rede é uma base bem importante da cultura e que acaba ativando trabalhadores da cultura de diversos outros movimentos para organizar e fazer com que essa luta, né, seja ainda mais forte. E o que prevê essa lei, né, de emergência cultural? O texto que foi aprovado, ele foi um texto substitutivo que juntou outras 5 leis, outros projetos de leis, né, que estavam correndo ali no Congresso, como a 1089, a 1251, a 2634, a 1365, enfim, juntando todos esses projetos de lei que estavam sendo assinados por mais de 39, eram 39 parlamentares assinando esses projetos de lei. Então, quer dizer, já começou com muita força, né? Isso foi bem importante, né? Porque você tinha parlamentares de partidos dos mais diversos, não só partidos de esquerda, partidos de centro e partidos de direita também, né? E aí isso começou a ganhar muita força dentro do Congresso. E justamente por isso foi possível, inclusive, escrever esse texto substitutivo, né, e conseguir dialogar com o governo federal, por mais absurdo que pareça, né? A gente tem aí esse governo totalmente antidemocrático, né, totalmente bizarro, que tem só detonado a cultura, e não só a cultura, mas você vê aí, a gente está sem ministro da Saúde até agora, né? E também estamos sem secretário especial da cultura já faz um tempo, né, desde que a Regina Duarte saiu, é uma coisa surreal. Mas, de qualquer maneira, esse texto ele foi negociado também com o governo federal, então ele não é um texto solto, né? E por isso mesmo que ele foi aprovado aí já desde o início, né, com essa grande aprovação dentro do Congresso. Por quê? Porque houve muita pressão da galera da cultura, de modo geral, em todos os estados, pressionando seus deputados, pressionando seus senadores. E a gente sabe como é que funciona, né? Ano de eleição, político fica tudo bonzinho, né? E é um bom momento para a gente correr atrás, né? Justamente pedir aí os nossos direitos. Afinal, esses recursos, eles são recursos provenientes dos nossos impostos. Então, é um dinheiro que é nosso, não é um dinheiro do Bolsonaro, é um dinheiro nosso. Inclusive, parte desse dinheiro, né,
A gente tem aí um recurso de 3 bilhões de reais, né? Onde 2,87 bilhões vem do Fundo Nacional de Cultura, quer dizer, um dinheiro que já é da cultura e que vem, inclusive, de recursos oriundos aquelas pequenas sobras da Lei Rouanet, que é como se fosse um cofrinho, tipo, acontece um projeto da Lei Rouanet e sobra 5 mil reais, vai para o Fundo Nacional de Cultura. Acontece, e assim por diante, de projeto em projeto, esse fundo continua crescendo. E ele não estava sendo usado desde o golpe do Temer, né? E aí ele foi crescendo, crescendo, e hoje ele tem 2,87 bilhões, ele precisa ser gasto, esse dinheiro é nosso, é da cultura, né? Além dos 290 milhões de recursos do orçamento 2020 que já estavam reservados para a cultura, né? Então, quer dizer, esses 3 bilhões são nossos, né? Desse dinheiro, como é que vai funcionar a distribuição? Então, metade desse valor, 1,5 bi, né, vai ser distribuído para os estados e a outra metade, 1,5 bi, para as cidades, né? No caso dos estados, né, há também, tanto no caso dos estados, aliás, quanto dos municípios, há uma outra subdivisão, que é o que a gente chama 80-20, né, que é uma subdivisão de acordo com a população, 80% da parte desses recursos, vamos supor, 1,5 bi que vai para os estados, vai ser calculado a partir da quantidade de habitantes, né? E 20% pelos índices de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Então, dentro desse meio a meio, existe essa outra subdivisão do 80-20, né? Porque, claro, né, um estado como o estado de São Paulo tem muito mais trabalhadores da cultura do que um estado pequenininho como o Acre, mas é justo que o Acre receba uma boa quantia também. Então, por isso que existe esses índices de rateio, que prevê uma porcentagem um pouco maior, por exemplo, para o Acre do que para São Paulo. Justamente para que São Paulo, né, que já tem muitos investimentos, a gente sabe que o Acre tem muito menos, né? A distribuição de recursos no Brasil sempre foi um problema, é importante descentralizar, né? E aí há 4 formas de aplicação possíveis desse dinheiro. Primeiro, uma renda para os trabalhadores da cultura no valor de R$600, isso para quem já não recebeu esse benefício do renda básica geral aí, né, que está rolando da Caixa Econômica e tal. Um subsídio para manutenção de espaços culturais de 3 a 10 mil reais, né, de espaços e empresas de cultura, fomento a projetos e linhas de crédito, tá? No caso dos espaços e das empresas, aí tem uma lista gigante, né? Pontos de cultura, teatros independentes, escola de música, circos, cineclubes, pequenos centros culturais, casas de cultura, centros de tradições regionais, museus comunitários, centros de memória, bibliotecas comunitárias, espaços culturais e comunidades indígenas, comunidades quilombolas, espaços de povos e comunidades tradicionais, pequenas festas populares, teatro de rua, livrarias, né, no caso pequenas livrarias, editoras, sebos, empresas, no caso pequenas, né, de diversão, produção de espetáculo, estúdios de fotografia, estúdios de música, pequenas produtoras de audiovisual, ateliês de pintura, de moda, design, artesanato, galerias de arte, de fotografia, espaços de apresentação musical, espaços de literatura, enfim, você vê que a lista é gigante, né? E esse valor, ele tem também, depois tem que ser feita uma prestação de contas, não é simplesmente vão dar o dinheiro, né, para esses espaços e empresas e acabou, né? Agora é importante entender que esses municípios, tá, ao receberem esse dinheiro, eles têm 60 dias para destinar os recursos, isso é, dizer como é que isso vai ser distribuído, senão eles correm um risco de perder esse dinheiro. Então, você que está assistindo aí de outras cidades, que saber mais informações, entre em contato comigo, né, sigam aí as minhas redes sociais todas, tentem conversar comigo, eu passo mais informações para vocês, até para que vocês possam se organizar aí localmente, principalmente nas cidades menores que ainda não tem, né, um fundo municipal de cultura para receber esse dinheiro, ou que não tem um conselho municipal de cultura, porque o conselho tem um papel importante que é fiscalizar esses recursos, mas se não tem conselho, é legal que a galera se organize, né, e batalhe para que isso seja distribuído da melhor forma. Bom, é isso, fico à disposição de vocês, clica aí para seguir o canal, né, e vamos fortalecer junto, é isso,
Força para todo mundo, tamo junto, força na luta.